Ah, eu acho que a audiência tinha pensado que acabou, mas estou aqui de novo. Hoje temos mais uma entrevista com o Lauro Teixeira. E, para começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que vão nos assistir. Vamos lá. E essa maratona, né, Cris? É Várias maratona, é maratona. entrevistas, agora é minha vez. É. Para mim é a primeira vez. Sério? Primeira vez que você é entrevistado? Na entrevista, assim, dessa forma, acho que não. Bom, eu sou o Lauro, tenho 43 anos e trabalho com inteligência de mercado, numa área específica que é de audiência de televisão, então trabalho com ciência de dados e essas coisas, né, trabalho num time que usa algoritmos, né, para poder chegar nas respostas que a gente tem que chegar, mas a minha vida não começou por aí, né, eu sou designer de graduação, tenho um mestrado em comunicação, tenho um MBA em TV digital. Foi uma coisa totalmente maluca, né? E tem vários pós e cursos em áreas completamente malucas, e o meu sonho de adolescência era ser artista plástico, né? Então, uma das maiores realizações da minha vida foi ter conhecido Florença, por exemplo, visitado alguns museus de lá. Mas a gente vai caminhando e aí as janelas vão se abrindo e a gente vai se adequando conforme as nossas habilidades, né? Estou eu aqui trabalhando com inteligência de mercado. Mas isso é a sabedoria. Tem gente que... porque, assim, todo mundo tem algum tipo de oportunidade, né? E tem pessoas que aproveitam as oportunidades que tem, e tem outras pessoas que vão ficar olhando a grama do vizinho e não aproveitam as oportunidades. Eu acho que você está entre as pessoas que vão aproveitando. Que surge a oportunidade, você vai aproveitando. É isso. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa... Eu nunca tive muito planejamento de vida. Sabe assim, aquela coisa que a pessoa pensa, um dia eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, estou trabalhando agora para colher tal. Não, na verdade, eu sempre fui fazendo bem feito aquilo que estava perto de mim, gostando de fazer aquilo que estava perto de mim, e as janelas foram abrindo e eu fui aproveitando cada oportunidade. E fui crescendo dessa forma. Eu acho que eu sou um pouco parecida também. Pois é. Né? E me fala um pouquinho da sua infância, da sua família de origem. Você é de São Paulo? Eu sou nascido em São Paulo, né, ali na Zona Oeste. Morei em Perus, né, ali na Zona Oeste e tal. E depois, meu pai faleceu, eu era criança ainda, tinha 8 anos de idade, mas eu morei em muitos lugares. Morei em Santos, morei em São Vicente, aí me mudei para o interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Indiaporã, que fica próximo de São José do Rio Preto. Minha adolescência foi lá, que é a região da família da minha mãe. Depois a minha graduação foi em Bauru. Né? Enfim, eu mudei para vários... Eu morei em 10 lugares diferentes ao longo da vida. Nossa, né? E a minha infância foi essa infância meio quebrada, né? Então, começou ali em São Paulo, preso em casa, frequentando escola pública, apanhando no caminho, enfim. E depois, a parte da infância em que eu me desenvolvi mais foi lá no interior, né? Nessa cidadezinha que já tem no mapa, perto de São José do Rio Preto. E aí eu tive uma infância mais rural, né? Então, uma escola pública de lá, uma boa escola pública, e amigos de roça e vida de fazenda. Então, você foi criado no meio rural. Isso. Como que era? Então, tem uma... Primeiro, né, eu chego lá mais ou menos na segunda série. Né? Eu estava lá na segunda série e foi um choque para mim, né? Vivi uma vida completamente diferente, minha família toda era de lavoura, de roça, então, mesmo criança, eu trabalhei em roça de café, de algodão, de milho, plantei e colhi arroz, né? Então, vivi tudo isso, né? Lá na época não tinha todo o maquinário que se tem hoje, então era tudo muito feito à mão. E eu acabei sendo uma criança também de estar o tempo todo indo em cachoeira, rio, vivendo no mato, caçando passarinho, coisas desse tipo. Inclusive, uma coisa que eu acho que foi interessante para mim, para minha formação,
é que por um bom tempo na minha vida, o meu melhor amigo era surdo. Ele não entendia Libras, e nem eu. A gente tinha ali por volta de 11, 12 anos de idade, e a gente estava sempre juntos. Então, boa parte do meu dia, eu passava ao lado de uma pessoa que não falava. E a gente explorava, a gente se comunicava de outras maneiras, e a Olha que gente estava andando no interessante. mato, estava Só vendo... na sensação, né, do ambiente. Exatamente. Eu acho que ali foi uma fase interessante porque eu consegui explorar outras maneiras de pensar e de comunicar. Então, essa linguagem que a gente está usando agora, né, que tem toda uma estrutura, essa estrutura narrativa que a gente usa para pensar e para se comunicar, eu usei pouco, usei menos, né, eu pude explorar outras coisas nessa fase da infância, isso me marcou muito. Né? E como que você se comunicava com ele? Então, era gestos, era barulho, era olhar, barulho da parte dele, ele não ouvia, né? Mas era de muitas maneiras, a gente caçava passarinho, né? Então, você imagina. Né? Então, tinha... Bom, uma coisa que eu percebi, né? A pessoa surda, ela tem um poder de concentração maior, né? Porque ela tem menos chance de se dispersar, então ele era mais atento, mais focado, né? Então, por exemplo, para chamar a atenção dele, às vezes tinha que jogar uma pedra nele. Se jogava pedra nele. Era assim, mas a gente ia se entendendo, e aí eu acho que eu tive uma infância de muita observação da natureza. Né? A minha avó, ela era rezadeira, né? E ela fazia uns remédios com ervas, com coisas desse tipo, e eu era o moleque que ia no mato atrás da casca da árvore que ela queria, para poder botar no remédio dela. Então, eu acabei sendo... eu tinha que subir em árvore, entrar dentro de córrego para pegar o tal do capim, que só crescia no fundo do riozinho ali. E aí isso me fez com que eu me tornasse um bom observador das coisas. Eu acho que esse contato com terra, eu também passei uma parte da minha infância não era bem roça, era Poços de Caldas, que era uma cidade pequena, mas a gente tinha muito contato. Eu acho que te dá uma sensação de poder que as pessoas que sempre viveram em apartamento em São Paulo não têm. Porque a gente sabe que se a gente precisar comer, a gente sabe pegar, que pode criar uma galinha, que pode plantar uma coisa, uma batata, que é fácil, né? Assim, se você tem a terra, você vai lá e planta. É difícil em larga escala, mas você plantar uma batata e colher uma batata é uma coisa relativamente fácil, né? E aí você não tem aquela angústia que eu vejo muitas pessoas de São Paulo em relação ao futuro, porque você sabe que você consegue se virar se você precisar, né? Sim. Então eu acho que é uma benção passar pela roça por uma parte da vida. Acho que a gente aprende coisas que não tem como aprender na teoria, que são só na prática mesmo. Eu não sei se você tem essa sensação. Eu tenho. Dizem que a infância de Newton foi meio assim, né? Ah, ele era uma criança mais observadora, mais de ficar ali mais sozinha, vendo a natureza, vendo uma flor, vendo coisas desse tipo. Então, eu acho que isso acabou fazendo um bem para mim. Não se tinha fartura, mas se tinha grandes chances de aprender alguma coisa. E eu tinha a escola comum, né? Uma parte do meu dia eu ia para a escola, tinha uma vida normal de criança. Como é que você era na escola? Então, na escola, em São Paulo, eu era um aluno ruim. Né? Eu tinha notas ruins, eu faltava muito, né? Até porque eu tinha um ambiente, a escola ali em Perus, onde eu estudava, estudei o primeiro e o segundo ano ali, rolava era um ambiente mais violento para mim, então eu não gostava, eu faltava muito. Eu lembro com clareza, assim, de eu assistindo uma aula de matemática, e não entendia nada do que estava acontecendo. A professora estava explicando uma conta de dividir, e a única coisa que eu conseguia observar era vários números que ela ia colocando na lousa, e tinha uma chavinha, e tinha 2 números aqui, e aqueles números iam fazendo um triângulo para baixo e terminava num 0. Então, a visão que eu tinha é que fazer conta de dividir era desenhar triângulo com números. Né? Então, eu desenhava no meu caderno, botava... toda conta para mim era um desenho, então eu botando vários números até fazer aquele triângulo, né? E aí eu tomava expor, tal, porque não era aquilo. Então eu levava um tempo, né? Eu tinha uma certa versão da escola, tal.
Aí isso mudou muito quando eu fui para essa cidade do interior lá de São Paulo, em que eu tive uma outra relação, acho, né, com a educação. Eu encontrei professores que foram mais, vamos dizer assim, uma professora praticamente me adotou na escola, né? Então eu era muito elogiado, eu era muito cuidado, não era uma fala mais grosseira, eu era incentivado. Eu acho que funcionou melhor para mim mais pelo reforço positivo e menos pela punição. E aí, de repente, milagrosamente, eu me tornei o melhor aluno da sala em pouco tempo, né? Então, na infância, do terceiro ano em diante, eu ganhei vários concursos de desenho, concurso de redação. Só tinha uma pessoa que era melhor que eu, ela não tirava outra nota no CA, o nome dela era Roberta Kobayashi, era uma japonesa, né? Eu soube que ela fez medicina na USP, mas nunca mais tive contato com ela. Ela era a única pessoa que era melhor que eu em nota, né? Eu me destacava mais em artes, em coisas relacionadas à criação, e tirava boas notas também. Ela sentava na primeira carteira e eu na última. Daí eu era da galera do fundão, então tinha um pouco isso. Você falou que teve uma diferença muito grande de quando você estudava em São Paulo e quando você foi para uma cidade menor. Sim. Você consegue me explicar um pouquinho melhor? Porque você falou de reforçamento positivo em vez de punição. Então, em São Paulo, eu ia muito pouco para aula, né? Os meus amigos ali. Primeiro que teve um período que eu morei em Santos, depois voltei para São Paulo, então eu não tinha uma relação. Para mim, não era uma vida de comunidade, eu não conhecia as pessoas, né? E eu acabei caindo num circuito em que garotos mais velhos me batiam, quando não levava dinheiro, não levava lanche, eu apanhava, tal. Então era um ambiente que eu não gostava, né? Eu ia porque eu era obrigado a ir, mas eu não gostava daquilo. E sempre que eu podia, eu ia para outro lugar, eu ia para o fliperama, eu não ia para a escola. Então a escola não era um ambiente que me agradava, que me interessava. Não tinha nada de positivo lá, eu ia lá para apanhar, então aquilo não tinha graça nenhuma, né? E mudou completamente quando eu estive lá nessa cidade do interior, porque aí, ali, de fato, a educação era o objetivo dos professores na época, né? Então, e eram ambas escolas públicas, ambas dentro do estado de São Paulo, mas essa escola que eu estudei lá no interior foi muito melhor para mim. Você acha que isso foi determinante nas escolhas que você fez na vida depois? Não sei se determinante, influenciou muito. Influenciou muito, por exemplo, eu ter ganho concursos de desenho na escola. Né? Por exemplo, eu lembro, o primeiro concurso que eu ganhei foi do desenho de um trator. Eu cheguei na cidade, né, vi um trator pela primeira vez, e aquela máquina me impressionou, né? E aí aconteceu de logo em seguida, poucos meses depois, ter um concurso de uma fábrica, de uma fabricante de trator, acho que era Massey Ferguson, uma coisa assim, e aí as crianças tinham que desenhar um trator, tinham que fazer desenhos relacionados. Eu fui lá e desenhei um trator, eu tinha visto e reproduzi aquilo numa folha de muito memória, bem. você desenhou de memória, isso. Sem olhar, de memória, nossa. sem olhar. E aí fiz o desenho do trator e ganhei o concurso lá. E aquilo virou as atenções para mim, apesar de eu ser mais quieto, né? Eu passei a ser uma espécie de referência. E aí aquilo entrou dentro de mim, poxa, eu sei fazer isso, tá todo mundo me elogiando, eu faço bem feito, e eu comecei a desenhar como nunca. Desenhei bastante, passei praticamente a minha infância e adolescência toda desenhando. Na adolescência, eu ganhava dinheiro desenhando, né, lá nessa cidade. Como? Era uma cidade pequena, de 5 mil habitantes, né? E aí, à medida que eu fui melhorando nos meus desenhos, eu fui ficando famoso não só na escola, mas na cidade também. E aí, por exemplo, comerciantes que precisavam, às vezes, contratar um desenhista de fora, já não precisavam mais, né? Então, era o Lauro que ia lá pendurar na parede, escrever o nome da loja, fazer a propaganda, o comercial do supermercado, o cartaz do supermercado, a faixa da quermesse da igreja, os desenhos da sorveteria, da loja da academia, e por aí vai. Eu era o único na cidade que fazia isso. Teve uma época de eleição que eu fiz a campanha de todos os candidatos.
né? Era incrível, foi incrível. Candidatos a prefeito, eu fazia campanha de todos, desenhava carro, desenhava o comitê, coisa de palanque, fazia tudo. É interessante em cidade pequena essa coisa de que você não é uma pessoa na multidão, você é alguém que todo mundo conhece, né? Isso, exatamente, para o bem e para o mal. Muito mais para o bem, claro, porque as pessoas se protegem e tal. O mal é aquilo que incomoda. Tem minhas geralmente dúvidas se é muito a privacidade. Mais pro bem, viu? É porque Quando as pessoas gostam criança de é bom, privacidade. depois de adulto não é tanto. Então, por exemplo, eu tive uma adolescência meio maluca, né, em algumas coisas, né? E aí todo mundo sabia, todo mundo, né, não tinha segredo. Que maluquice era Por essa? exemplo, a minha avó, ela odiava que eu ia para rio, né, para beira de rio, cachoeira, essas coisas. Ela morria de medo, né? Porque a gente gostava de ir, de virar piruleta lá, de dar mortal na cachoeira, perigoso tal. Mesmo, né? Claro, né? Mas ela morria de medo. Aí, o que acontecia? A gente chegava em casa, tinha que nadar pelado, praticamente, porque se chegasse em casa, ela sabia que a gente estava molhada, né? Isso as mães, de um modo geral. Só que ela tinha uma técnica, ela pegava a unha e raspava o meu braço ou minha perna, né? Aí, se tivesse ressecado, ela já sacava que eu tinha ido lá para o rio. E as pessoas contavam também, tinha uma questão de comunidade que era bem, bem interessante, assim. Interessante. Mas foi uma fase muito gostosa. Você tem saudade dessa época? Tem, eu vou muito. Minha família toda do lado materno ainda é de lá, né? Então eu frequento muito essa cidade, gosto muito das pessoas, gosto muito. Em época de Natal, a cidade quase que dobra a população, né? Porque todo mundo é jovem que vai morar fora para poder trabalhar. E aí, fim de ano, todo mundo volta, os amigos se reencontram, é muito bom. Ok. E depois, você falou um pouco da sua formação escolar, que você fez um monte de cursos. Aí, no segundo grau, você fez o quê? Segundo grau normal ou você fez curso técnico? Foi segundo grau normal, né? Lá na escola pública lá da cidade. E eu era desenhista na cidade, né? Então, em algum momento, eu soube que existia um curso chamado Desenho Industrial. E aí, prestei vestibular ali na região, em algumas cidades, para outros cursos. Passei em todos os vestibulares que eu prestei ali da região, das escolas das faculdades da região. E acabei optando também por uma faculdade que ficava a 300 quilômetros ali da minha cidade, ficava em Bauru, que é a Unesp, onde tinha o curso de desenho industrial. Né? E, inclusive, porque tinha uma prova técnica de desenho, e aí aquilo foi muito bom para mim, né? Facilitou muito, porque eu não era muito bom em algumas outras coisas, né? Por ter vindo de escola pública e tal, mas eu consegui, a minha nota de desenho, eu tirei a nota máxima de desenho na época. Olha só. E era peso 2, então, só com a nota de desenho eu garanti 22% da minha nota total, né? Entrei com 70, alguma coisa, 20 foi só dessa prova de desenho. Isso aconteceu comigo no vestibular com português. Português, eu estudei na PUC, era peso 5, então você imagina. Português, redação. Aí eu passei no vestibular graças ao português. Isso. Então, aí lá na Unesp, aí você morava na faculdade? Como é que foi? Você foi morar onde? Não foi bem por assim, foi assim não. No começo não, no começo foi mais difícil. Eu saí de Indiaporã e fui para lá, para Bauru, e levei um dinheirinho, consegui alugar uma kitnet próximo da faculdade. E meu primeiro ano em Bauru foi um ano muito difícil, de muita dificuldade, mesmo porque eu não tinha clientes de desenho em Bauru. Né? Eu era conhecido lá na cidade. Eu não tinha, então eu demorei para poder ter uma carteirinha de clientes, fazer alguns desenhos, alguns cartazes ali. Mas aí do segundo ano em diante eu já consegui bolsa de iniciação científica, e aí depois consegui emprego, e aí a vida foi seguindo, e aí não parou mais. Mas foi só esse primeiro ano que foi difícil. Depois foi tudo mais facilitado. E a Unesp mudou minha vida, mudou meu jeito de pensar, né? Você chega num lugar... É assim, você sabe que você tem um talento, que você tem algo que é diferente, se você está na sua comunidade, né, na sua cidadezinha lá do interior, né, eu desenhava, ganhava dinheiro, tá, eu percebia que eu tinha alguns talentos, eu fazia poesia, eu fazia escultura, eu fazia algumas coisas assim.
Aí, quando eu chego em Bauru, de repente eu vejo um monte de gente tão boa ou melhores do que eu. Colegas de sala, eu vejo professores que são geniais, que falam de coisas que eu não sei o que é, entendeu? Aí eu começo a entrar em grupos de estudo de filosofia e outras coisas. E aí a mente vai abrindo, a cabeça, sabe, quando você tem o potencial aliado à disponibilidade de conhecimento, aí você voa, né? E foi o que aconteceu, minha vida mudou, a cabeça mudou, e aí ali foram meus 4 anos de graduação, depois, alguns anos depois eu voltei para fazer um mestrado ali em comunicação também. Eu morei 10 anos em Bauru, né, e uma vida muito intensa dentro da universidade, que mudou muito a minha cabeça e ajudou muito a ser quem eu sou agora. Até então, você trabalhava com desenho e você foi estudar desenho industrial. Você chegou a trabalhar nessa área de desenho industrial, em alguma fábrica, em alguma empresa, alguma coisa? O meu sonho era ter uma agência própria de desenho. Meu sonho era terminar a graduação e ter uma agência, né? Mas aí as coisas vão se desdobrando de outras maneiras. Eu consegui estágio no escritório de design ali em Bauru, que era afiliado a um escritório de São Paulo, e depois eu comecei a estudar uma tal de HTML, estava começando ainda, isso era, estou falando de 98, 99, né? Então a internet ainda era uma coisa muito pequena, e aquilo me encantou, e eu comecei a desenhar para a internet. E aí eu comecei a fazer páginas de internet e tal, e aí rolou um concurso, quando a Globo abriu a Globo.com, ela fez um concurso na época, e que ela estava contratando profissionais para trabalhar nas suas afiliadas, né, num processo. A Globo.com nasceu parecido com a própria Globo. E eu fui a pessoa que foi, acho que tinha umas 70 pessoas concorrendo ali, eu consegui essa vaga de web designer local da Globo.com, né? E aí eu virei um web designer, né? Já trabalhando como web designer. E aí eu comecei minha vida dentro da Globo ali. 2 anos depois, muita coisa mudou, outras oportunidades foram surgindo, eu migrei para a área de programação, que é a área que eu trabalho até hoje. Programação de televisão. Então, em 2003, eu praticamente não desenhei mais. De 2003 para cá, eu só trabalhei com televisão. Me fala um pouquinho dessa área, porque eu não entendo nada. Tenho zero conhecimento. Pois é. A televisão, as áreas mais famosas são as áreas de jornalismo e de produção de conteúdos, estúdios, etc., né? E as áreas de engenharia, que cuidam das antenas, dos satélites, etc. Mas tem uma área que é meio que o coração de tudo, que é a chamada de programação, que é a área que monta o roteiro de exibição, ou seja, qual a sequência que os programas vão ao ar e quantos intervalos esses programas vão ter. E essa área, ela faz todo o estudo da sociedade para entender como que essa grade precisa ser montada. Então, dentro dessa área, tem áreas de planejamento, áreas de promoção, áreas relacionadas a conteúdo, e aí, áreas que eu digo que estudam quais conteúdos que se adequam melhor àquela grade de programação daquela emissora, né? E essa área geralmente é pequena, ela é muito estratégica, ela é mais escondida, ela é mais uma área que ela conhece todos na televisão e é a área que coloca a televisão no ar diretamente. E que eu estou o tempo todo observando a audiência, o resultado daquilo que foi pensado. Eu entrei eu migrei para a programação numa área chamada coordenação de programação, que é uma sala cheia de equipamentos onde a gente coloca literalmente a TV no ar, né? A gente vai dando play para que os conteúdos entrem no ar. E é onde a gente comuta diversos sinais, ou seja, está vindo o jornal do estúdio tal, depois vai vir a novela que está gravada no servidor tal, e aí a gente vai fazendo essas escolhas e meio que como um DJ, né, colocando tudo na sequência para aquilo ir para a casa das pessoas. Ah, que legal. E aí, então, você foi para essa área meio que por acaso ali, por circunstâncias que apareceram, oportunidades que apareceram? Mas foi assim, imagina, o ano era 2003, né? Um ano antes tinha acontecido a crise das .com, não sei se você lembra dessa fase, né?
A internet, ela começou... A internet comercial, como a gente conhece, ela começou ali por volta de 95. Ela, no Brasil, foi começar a despontar mesmo em 98, 99. E a internet, no começo, era vista como uma mídia. Tanto que os investimentos eram feitos pelos grupos de mídia. Antes da internet também, né? Era um mundo totalmente diferente do que é hoje. Então, e aí, como a internet era vista como mídia, as empresas que investiam na internet eram empresas de mídia. Então, tanto é que até hoje os portais têm cara de jornal. Né? Você tem lá o portal do New York Times, o portal do UOL, o portal... Né? Então, os portais nascem... É a era dos portais. E aí, de repente, muitos investidores no mundo todo estão botando dinheiro naquilo, tem portais crescendo, os jornalistas saindo dos meios tradicionais e indo para os portais, etc. Só que aí chega o ano de 2002 e tem uma quebra, né? A Bolsa Americana, Nasdaq, quebrou, e aí muitos investidores falaram, peraí, a gente está botando dinheiro nesse negócio, quando é que a gente vai, de fato, saber que retorno ele pode dar? E a internet meio que ficou um ano em crise, um ano parada, que foi esse ano de 2002. Ou seja, as pessoas não investiram tanto, né, investiram menos, e muitas grandes empresas que tinham gastado dinheiro com a internet tiveram que refazer suas escolhas. E a Globo foi uma delas, né? A Globo.com, ela meio que eles tiveram que fazer outras escolhas. Os portais afiliados eram associados às afiliadas, e as afiliadas, elas eram empresas à parte, com CNPJ à parte. A afiliada de Bauru, ela era uma regional da Globo e virou uma afiliada, né? Ela foi comprada, hoje ela se chama TV Tem, né? Antes era Globo Oeste Paulista e TV Modelo, virou TV Tem. E o empresário que montou a TV Tem, ele tinha tido um prejuízo com o portal de esportes que ele tinha criado, e aí ele acabou, e aí, enfim, aquela área de internet começou a não ser tão interessante assim, muita gente começou a ser desligada no mundo da internet, e eu olhando para aquilo tudo, meu filho tinha acabado de nascer, e de repente surge uma oportunidade na área de programação, por uma infelicidade, né? Um colega de lá sofreu um acidente e faleceu, precisavam repor de forma urgente, e eu migrei para lá. Tem um caso, Cris, que é interessante, que é o seguinte. Em 2002 foi quando eu defendi o meu TCC, né? O meu projeto de conclusão de curso. E o meu projeto de conclusão de curso, ele foi praticamente uma rede social na área de design, né? Chegou a ter 600 usuários ali no servidor da faculdade, foi em parceria com um colega da área de análise de sistemas e tal. Já existia o Orkut na época ou não? Então, esse é o ponto. Não existia nem Orkut, nem Facebook, eles são de 2004. Sério? E aí, não existia um conceito rede social. Né? Então, na verdade, foi um portal, né, um site que a gente fez na época, que tinha vários usuários, ou seja, as pessoas criavam suas próprias páginas, publicavam conteúdo e interagiam com conteúdos uns dos outros, né? Ou seja, a semente de uma rede social estava ali. Só que eu coloquei isso, né, a gente não tinha muita noção do que era aquele momento, né, se isso funcionava ou não, e eu migrei para outra área, ele também acabou indo para a IBM na época, e a gente meio que abandonou o projeto em 2002, né? A internet entrou em crise, e quando a internet entra em crise, é que foi observado, isso a gente só conseguiu identificar muito tempo depois, que a internet, na verdade, não era um ambiente de mídia, ela era um espaço de relacionamento, como ela é hoje. E aí começa a nascer propostas como o do Google. Eu estou adorando essa interpretação, uma coisa que eu nunca pensei. Pois é, e aí nasce o Google do jeito que ele é hoje, e em 2004 vem Orkut, vem Facebook, ou seja, a forma como as pessoas pensam a internet mudou completamente, e tudo isso aconteceu depois dessa crise de 2002. Era uma coisa meio inútil, né, para as pessoas comuns a internet. Exatamente, era meio que era um ambiente de pesquisa. Na verdade, você ia para a internet para ver coisas que você já via em jornais e revistas. Então, era meio que uma reprodução. Você comprava o jornal e depois você via lá a mesma coisa que estava no jornal, era isso?
Também, mas basicamente era uma cópia de coisas que já existiam fora da internet. Era isso. E aí foi por isso que não evoluiu tanto, né? Não teve, por exemplo, a publicidade dos portais não era rentável, né? Tinha lá os banners, os botões, mas ninguém clicava naquilo. Então aquilo não era interessante. O e-commerce era uma coisa que quase não existia, era muito, muito pouco, as pessoas não confiavam tanto, né? Não eram tão seguros nem tão divulgadas assim. Ou seja, o mundo era analógico, continuava analógico, e só depois que a internet entrou em crise, em 2002, é que novas propostas da internet, como a gente conhece hoje, é que aconteceram. O próprio Google nasceu nessa época. Interessante. Eu lembro que eu fazia umas pesquisas, mas eu achava melhores do que o Google, tinha uns resultados melhores. Pois é. O Google hoje é só coisa paga que aparece, né? A internet era menor, né? Então, era menor, eram menos coisas, né? Então, você eram menos coisas. Aí Mas foi interessante, foi bem nessa época, na época do que surgiu o Napster, depois surgiu aqueles... Esse ano de 2002, 2003 foi a grande revolução da internet, né? Isso foi bem interessante. E o que é curioso, né? Projetos que se pareciam com rede social estavam tentando surgir, né, no mundo inteiro. Eu mesmo fui um que coloquei um projeto desse, né, na rede, cheguei a ter 600 pessoas usando o sistema. Caramba! Dentro do servidor da faculdade, e aí isso morreu, né? Eu não fazia a menor ideia que aquilo era interessante, era bom que as pessoas, que aquilo podia ser, assim como muitos outros projetos no mundo inteiro, né? Aí, 2 anos depois, o Orkut e o Facebook nasceram e estão aí. Hoje está muito difícil prever o futuro, né? Sim. Sempre foi difícil prever o futuro, né? As pessoas fazem apostas, né? Algumas acertam. Tinha algumas coisas que dava para prever, mas que hoje está mais difícil. Geralmente, quando você consegue ver, é porque já é tarde demais. Quando você, pessoa comum, consegue ver a tendência, é porque já está tarde, entendeu? Ganha dinheiro aquele que conseguiu arriscar antes de qualquer pessoa, né? Interessante, um ponto de vista interessante. Então, e aí você foi para essa área de dados, né? Ainda dados não. Que não tem nada Nessa a ver com processamento de dados. Não, ainda não. Nessa área, a área chama-se programação dentro da televisão, mas é a área de programação porque é a área que monta o roteiro dos programas. Dos programas. Né? Então, é por isso que essa área toda da televisão tem área de programação, né? Que monta os roteiros dos programas. Primeiro você tem uma área de planejamento, que vai fazer a compra dos filmes, a compra dos conteúdos. Essa área de planejamento migra para uma outra área chamada grade, que é que pega tudo aquilo e coloca num sistema, e aí a área comercial vai poder trabalhar em cima daquilo, a área de jornalismo vai poder trabalhar em cima daquilo, ou seja, todo mundo começa a ver a grade dentro do sistema e cada um vai fazendo a sua parte dentro da emissora, né? E eu trabalhava na ponta, que era na exibição, que era colocando tudo aquilo no ar. Por muito tempo eu fui o profissional da área de exibição. No entanto, olha como é interessante, né? Eu trabalhava com exibição, eu tinha sido web designer antes, né? Sempre gostei de desenhar, etc. Nessa época eu já estava fazendo mestrado, né? Estava dando aula em faculdade e tal, porque ali era um ambiente, apesar de estressante, eu trabalhava 6 horas por dia, eu conseguia administrar, né? Com facilidade. Então, fazia palestras relacionadas a essas coisas. Na época estava nascendo a ideia de TV digital, eu já estava, meu mestrado já estava caminhando em torno disso. Aí aconteceu uma coisa interessante. Um dia, eu estou lá na exibição e vem um colega da engenharia e espeta um pendrive no equipamento, porque ele precisava pegar um log de exibição. Um log que o equipamento, ele grava tudo aquilo que foi feito, né? Tudo aquilo que ele fez, ele grava. E ali, nesse log de exibição, ele queria detectar uma falha que tinha acontecido no equipamento para poder mandar para o fabricante. Ele pegou aquilo, eu fiquei olhando ele fazer aquilo, né? Observei o processo todo. E aí ele falou, posso colocar aqui o computador para ver como ficou? E ele colocou no meu computador ali, né? O computador normal que eu usava para mandar e-mail, Excel, essas coisas. Quando ele espetou ali, eu vi que estava o meu roteiro de exibição. Tudo que eu tinha feito estava ali, salvo, nesse log, né? Ele, ok, fechou e foi embora. Do jeito que ele bateu a porta, eu peguei um pendrive, espetei, fiz o processo inteiro e tirei um log também. Coloquei aquilo,
no computador, e aí eu vi que tinha uma sequência, era XML, eu já conhecia a linguagem, transformei aquilo em Excel, e aí eu era um coordenador, né, a minha função era colocar coisas no ar, e de repente eu percebi que eu podia transformar tudo aquilo em estatística. Eu podia jogar aquilo no Excel, eu podia fazer gráficos, eu podia dizer quantos comerciais de não sei o que foi exibido no último ano. Eu consegui fazer várias relações assim. E aí, de repente, o meu diretor começou a ir para as reuniões do conselho da empresa com uma pasta debaixo do braço cheio de gráficos, né, que dava uma ideia de tudo que tinha ido ao ar, a quantidade de comerciais em relação à quantidade de chamadas, né, que é a propaganda da própria TV, a quantidade de programas e o tamanho dos programas, se estava aumentando, diminuindo. E aí eu comecei a perceber oportunidades do tipo, olha, em agosto, geralmente, a gente tem menos anúncios, significa que a gente tem mais espaço para fazer campanhas de outras coisas. E aí começava a nascer uma espécie de planejamento estratégico em torno disso. Sem eu perceber, o meu diretor, na época, também era mais de exibição, ele não tinha... Enfim, foi nascendo ali uma visão mais estratégica e a habilidade de lidar com gráficos, ainda sem uma relação direta com a audiência. Eu ainda não trabalhava na área de audiência. Aliás, a programação não cuidava de audiência nessa época. Mas a curiosidade foi surgindo, e eu fui me desenvolvendo nesse aspecto. Um tempo depois, eu já era gerente numa outra emissora, tive a oportunidade de enxergar dados de audiência e fazer a relação com o roteiro de exibição, com tudo aquilo que eu já estava acostumado a trabalhar. E aí eu consegui fazer desenhar um tipo de análise de audiência da televisão que não se fazia até então. Um jeito de analisar a audiência de televisão no detalhe, com algumas nuances do roteiro, né, fazer essa relação. Ou seja, as audiências eram analisadas de fora, e eu consegui fazer análise por dentro. E aí, isso fez com que eu fosse me desenvolvendo, e aí eu fui tornando um gestor de televisão com visão de audiência, focado em crescimento de audiência, né? E aí a minha carreira tomou outro rumo. Assim, pelo que eu estou entendendo, você enxergava um monte de coisa que ninguém tinha a menor ideia do que era. Mais ou menos. E aí você mostrava, e o pessoal falava assim, tá bom, vamos fazer do jeito que você está falando, que eu acho que você está entendendo. E aí aconteceram algumas coisas legais, né? Eu fui trabalhar numa TV católica, né, no interior de São Paulo, e aí essa TV... Acho que eu te conheci nessa época que você trabalhava na TV católica. Foi, exatamente. E foi assim, foi meu doutorado em televisão, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na época para mim, porque ali eu pude colocar em prática algumas coisas, né? Eu era o gestor da programação, e eu podia trabalhar implantando afiliadas, tendo relacionamentos internos, comprando conteúdo, enfim. E tudo isso focado em audiência. Tanto que essa TV católica que eu trabalhei, a TV Aparecida, ela se tornou a maior TV católica, entre as TVs religiosas, se tornou a maior. No ranking geral de emissoras de televisão, na época em que eu estava lá, e eu acho que ainda se mantém, ela estava em 19ª, no total de mais de 200 canais, contando abertos e pagos, né? Ela estava em 19º, né? E quando eu comecei a trabalhar com dados de audiência ali, ela estava em 60º, pra você ter uma ideia. Então, foram algumas coisas, essa visão, ela te possibilita tomar decisões de conteúdo, decisões do jeito de fazer, que acaba influenciando muita coisa. E a minha facilidade com desenho acabou me colocando num ambiente da análise em que era fácil para mim mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. Não era só falar de números, era transformar números em gráficos, contar histórias através de gráficos, né? Que é o que eu acabei, que é o que acabou me projetando profissionalmente. E depois eu voltei para a Globo, fui parar em Belém do Pará, fui diretor de uma afiliada lá, da afiliada de lá, que abrange todo o estado do Pará, e coincidiu do período que eu fiquei lá por 3 anos, né? E no último ano eu ganhei o prêmio como o melhor gestor de afiliadas entre todos os gestores do Brasil, das afiliadas do Brasil. Exatamente, e coincidiu com o ano em que a TV Liberal, que era a afiliada que eu trabalhava lá, assumiu o primeiro lugar entre as afiliadas.
né? Era a afiliada da Globo de maior audiência. Né? E as coisas vão acontecendo, né? Tudo isso por conta desse ato. Aí eu volto para o Rio de Janeiro, depois disso. Né? Agora eu trabalho aqui na Globo, numa área específica de inteligência de mercado, que olha para números de audiência, olha para tudo que é, quaisquer números que possam influenciar na audiência. Pra você ter uma ideia, a gente analisa a previsão do tempo, a gente analisa tendência da Covid, a gente analisa tendência de pesquisas eleitorais, a gente analisa número de qualquer forma, quaisquer tipos de números que possam influenciar no hábito das pessoas e no modo como as pessoas se comportam ao longo do dia, ligando ou não ligando a televisão. E quando ligam, se ligam na Globo ou não, e por quê. Essa é a nossa rotina. É muita coisa, né? Pô, eu não preciso nem perguntar se você acha que a inteligência tem alguma coisa a ver com esse resultado todo que você produz. Ah, total. Eu trabalho num time de pessoas geniais. Tenho essa felicidade hoje, né, de trabalhar entre pessoas geniais. E tem determinadas coisas, assim, acho que, né, contigo eu posso falar abertamente, tem determinadas coisas que você precisa que a pessoa tenha chegado naquele ponto, né? Ela precisa alcançar, porque assim, às vezes, nem todo mundo tem facilidade com reconhecimento de padrão, né? Às vezes a pessoa já se desenvolve naquele aspecto, ou às vezes Reconhecimento de padrão é característica de alto QI. Tanto que os testes de inteligência são baseados em reconhecimento de padrões. Então, é isso. E essa capacidade analítica, né, que você abrir abas diferentes para diferentes aspectos, né, saber pensar, às vezes de maneira mais abdutiva, né, um pouco criativa também, abrir cenários, saber explorar as hipóteses que você tem. E mais, boa parte dos relatórios que a gente envia para outros gestores são com dados que não estão completos, são com insights do tipo, olha, pela nossa experiência, a gente acha que vai dar nisso. Né? E os caras confiam, porque nem tudo é preto no branco. Né? Tem muita coisa que... As pessoas não querem saber do passado, elas querem saber do futuro, né? E o futuro não tá dado, né? A gente olha para as diferentes setas e vê quais que vão apontar para qual lugar. Muito legal. Quando que você descobriu que você era mais inteligente do que a maioria das pessoas? Olha, que pergunta. Eu acho que nessa fase em que eu estava lá no interior, quando eu era criança ainda, e que eu acho que tinha uma época da minha vida em que eu percebia que eu não conseguia falar em casa das coisas que eu aprendia na escola. Eu não conseguia, com o restante da minha família, era uma família de pessoas mais humildes, de lavoura e tal, eu não conseguia falar com eles coisas que eu estava gostando. E aí teve uma fase que foi também muito importante para mim, que foi quando eu conheci um artista plástico, né, lá da região. Ele gostava de desenhar e na casa dele tinha muitos livros, tinha muitos quadros sobre história da arte, coisas desse tipo. Eu gostava de desenhar. E aí, de repente, eu percebi que eu conseguia conversar com ele, com alguns outros adultos também, mas principalmente com ele, sobre coisas que eu não conseguia conversar com mais ninguém, né? Esse foi um ponto. Um outro ponto também que eu acho que eu percebi que eu tinha uma inteligência acima de outras pessoas, e isso eu só observando mais tarde, né? Não sei se você lembra, antigamente tinha a embalagem de sucrilhos. Ela vinha com um negócio para você recortar e dobrar. Você conseguia fazer robôs, conseguia fazer uma série de coisas. Tinha várias coisas, né, que vinham em caixa, que você recortava e fazia um brinquedinho. Isso, exatamente, tinha aquilo. E eu me lembro acho que bem... tem até hoje na gelatina. Tem uma gelatina aí que acho que tem até hoje. Então, eu lembro de um amigo me convidando para ir na casa dele, acho que eu devia ter 8 anos, por aí, 7, 8 anos, me convidando para ir na casa dele, fazer as dobraduras das embalagens que ele tinha guardado lá de sucrilhos. Né?
eu lembro de recortar junto com ele, de dobrar e de ter facilidade para fazer aquilo, muita facilidade. E mais do que isso, né? Eu fiz isso com 1 ou 2 dias na casa dele e, de repente, estava eu em casa desenhando as minhas próprias dobraduras. Eu tive uma facilidade de ter visão geométrica. Você tem uma capacidade imensa de pegar uma coisa e aprender e já reproduzir aquilo, né? Então, imagina, com 7, 8 anos, eu consegui ter visão espacial, né? Você saber que se você pegar você fazer 6 quadradinhos, colocar 4 na sequência, um em cima, um embaixo, e colocar umas abinhas, você consegue recortar e fazer um dado, né? Então, você olhar uma coisa plana e já imaginar ela dobrada, isso foi uma coisa que eu consegui fazer na época, muito criança, e eu percebia que isso era... todo mundo que olhava dizia que aquilo era muito difícil, que não conseguia... Adultos olhavam e não conseguiam entender como que eu tinha chegado naquilo. E aí, dessas figuras geométricas, começou a surgir robô, começou a surgir carrinhos, coisas com roda, com assim, uma série de coisas diferentes. Eu começava a criar brinquedos para mim, para os meus amigos, e o prazer era criar, não era nem brincar com os brinquedos, era criar as coisas, né? Criar os cenários. E as pessoas te viam como uma criança estranha ou achavam super legal? Como que era a reação da plateia? Não, assim, eu sempre fui tido como uma criança inteligente. Isso eu ouvia com muita recorrência. Só que eu não era uma criança anormal, eu era uma criança comum, né? Eu brincava, subia em árvore, gostava de animal, eu estava no meio das outras crianças o tempo todo, né? Tinha algumas situações em que eu já fui, que a gente saía em grupo para fazer bagunça, e aí eles facilmente percebiam que quem tinha bolado a parte errada vinha da minha... Às vezes nem era eu, mas imaginava que tinha vindo de mim. Entendeu? Se eu tivesse, já faziam com certeza seria eu. Pois é. Essa era a minha especialidade. E aí foi uma fase muito gostosa, assim. Depois, na adolescência, eu liderava grupos de teatro, escrevia peças de teatro, fazia os cenários, virei decorador de festa de aniversário, de baile, enfim, tudo. Então, eu sempre fui uma criança e depois uma adolescente muito voltado para criação, para gostar de criar coisas, né? E não existia, para mim, não existia internet naquela época, tudo era do nada, né? Eu morava numa cidade pequena, né? Era bem isso. Você acha que se existisse internet nessa época, isso atrapalharia? Eu acho que sim, para te falar a verdade. Atrapalharia, eu não me desenvolveria da forma como me desenvolvi. Talvez eu me desenvolveria de outra maneira, né? Porque, assim, a internet, ela é uma oportunidade gigantesca para pessoas que têm, para os autodidatas, né? Então, tá tudo lá, e quem tem talento, né, tem a chance de se desdobrar e evoluir muito. Tanto é que a internet, ela separou as pessoas, né? Os mais inteligentes dos menos inteligentes se distanciaram de maneira gigantesca com a chegada da internet, né? Porém, o que eu tive sem internet foi a possibilidade de botar a mão nas coisas, né? De ver, de fazer escultura, sabe, brincar com coisas e observar as coisas, e eu acho que isso tudo me deu um tipo meu cérebro acabou se desenvolvendo de uma outra maneira. E, de modo que até hoje, analisando dados, eu consigo ver as pessoas por trás dos dados, sabe? A gente consegue sempre ver o que é aquilo. Não, a gente não olha a coisa em si, né? E a gente consegue meio que tem facilidade de imaginar o que aquilo está evoluindo naquela tendência. Eu acho que essa geração que passou a vida, uma parte da vida antes de existir internet, né? Eu acho que a gente é privilegiado. Porque quem já nasceu com internet não tem noção de algumas coisas que tinha. Eu não acho que o mundo hoje é pior, eu acho que o mundo é melhor. Mas eu acho que é um privilégio ter conhecido o antes e o depois da internet. Crianças que se desenvolvem com a sua questão afetiva resolvida, né, tendo todos os nutrientes que ela precisa para o cérebro funcionar direito e podendo pôr a mão na massa, brincar, explorar, eu acho que
tem tudo para se dar bem. Tanto é que, às vezes, a gente vê moleque do interior do Piauí ganhando a Olimpíada de Matemática, né? Então, não é necessariamente você sentar a criança na frente e colocar um monte de conteúdo na frente dela que você necessariamente vai tornar ela uma pessoa mais inteligente. Não, ela vai se tornar mais hábil em aprender e se desenvolver através daquele tipo de conteúdo que ela está assimilando. É que nem você pegar uma criança e botar ela a vida inteira na frente do xadrez. Ela vai ser um expert em xadrez, vai jogar muito bem, vai ganhar campeonatos, etc. Mas ela não vai ficar mais inteligente porque aprendeu a jogar xadrez. Eu acredito que não. Eu acredito que ela fica uma excelente jogadora de xadrez. Mais apta para o xadrez. Eu tenho que mais apta para o xadrez. Gatos, e aí, senão eles derrubam tudo. Pois é, eu tenho 2 aqui também. E aí, quando quando a criança ela pode explorar diferentes coisas, ela acaba encontrando também onde está mais a habilidade dela, né? E acaba se desenvolvendo. Não sei, eu penso um pouco assim. O mundo virtual, ele te deixa mais inteligente dentro do mundo virtual. Talvez isso seja uma necessidade daqui para frente. Eu acho que o cérebro já mudou e é diferente. E o cérebro de quem foi criado antes da internet também mudou. Mas eu acho que quem já nasceu com a internet já aprende as coisas de uma forma diferente. Eu não sei o que vai faltar e o que vai ser melhor, mas que é diferente, já tem mudanças físicas. Ah, sim. E com os relacionamentos, como é que é? Porque você parece que é uma pessoa que sempre se dá bem com todo mundo, assim, que não tem grandes problemas, né? Mais ou menos. Eu sempre fui uma pessoa mais isolada. Parece que não, mas eu sempre fui mais quieto, eu sempre dei mais atenção para o meu mundo interior, para as coisas que eu estava mexendo no introvertido, né? Sou mais introvertido, sempre fui muito introvertido. E tem pessoas que são super sociáveis, mas são introvertidas, que é uma coisa que as pessoas confundem muito. Exatamente. Introversão não é timidez, né? Como diz. Não, então, não é timidez. Então, eu não me considero uma pessoa tímida, né? Já fui tímido para alguns assuntos, né? Inclusive para namoro, na fase, em uma determinada fase da vida, mas introvertido sempre. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre consigo me fazer presente quando os amigos são interessantes. Legal. E você tem 1 ou 2 filhos? Tenho 2 filhos. Eu sou divorciado, né? Eu conheci o seu filho maior, né? Com a mãe dele. Ah, sim, verdade. O meu filho mais velho, o Fernando, né? Ele está fazendo faculdade já, ele está com 18 anos. O que ele está fazendo? Ele está fazendo rádio, TV e audiovisual. Está fazendo audiovisual, né? Então, ele entrou com 16, passou no vestibular com 16, entrou com 17, já está indo para o 3º ano agora. E ele tá se dando bem, é um moleque inteligente. E o mais novo tem 7 anos, vai fazer 8 esse ano. Nossa, né? Tá morando lá no interior com a mãe dele, lá nessa cidadezinha que eu cresci, a mãe dele também é de lá. Tá tendo uma vida de moleque solto. E aí você se vê nele brincando lá na cidade pequena? Eu acho que a gente é um pouco diferente, assim. Ele é mais, eu sinto que ele é muito mais ativo do que eu era, muito mais agitado, muito mais sociável, né? Muito mais rodeado de amigos do que eu era na época dele, né? E ao mesmo tempo eu era uma criança mais concentrada nas minhas coisas, ele menos. Ele é uma criança, o negócio dele é bola, assim, é uma criança normal, né? Não acho que ele tenha a essa altura, eu não acho que ele tenha nenhum talento, assim, muito diferente dos outros, mas ele vai bem na escola, tem boas notas e tudo. É uma criança inteligente, mas eu não vejo ele, nesse momento, com 7 anos de idade, se destacando tanto dos demais. Ele está acima da média, mas não está no topo, entre os amigos, pelo que eu observo à distância.
Ah, legal. E religião? Você tem religião? Ou alguma espiritualidade? Já tive, já tentei, né? Mas hoje não. Né? Uhum. Eu trabalhei, né? Eu cresci, a minha avó era rezadeira, né? Muito religiosa. Eu não era de frequentar a igreja, mas eu era de viver esse universo da religião. Eu trabalhei numa TV católica, vivi, enfim, por uma boa parte da minha vida, sim, eu estava imerso, mas eu me distanciei de forma que hoje eu acesso muito pouco, né? Mas sempre tive uma curiosidade muito grande, um respeito muito grande, e sempre dei muita atenção a as questões metafísicas, né? Sempre fui muito atento, muito curioso. Só tive dificuldade de introjetar algumas delas, mas sempre fui muito curioso. Você tem alguma crença específica? Não. Não? Não. Não tenho. Não consigo. Gostaria muito de ter, mas não consigo. Isso muda. Isso é eu gosto de perguntar porque tem muito o 8, o 80 e todas as nuances no meio do caminho entre o 8 e o 80, entre pessoas de alto QI. Tem pessoas que têm muita fé, e tem muitos ateus também, e tem pessoas no meio do caminho. Então, eu acho bem interessante fazer essa pergunta. Não, eu conheço pessoas geniais de muita fé, né? Conheço e admiro muito. Eu sempre, quando eu te digo que eu sempre tive muito respeito e muita admiração, porque, imagina, eu sou um analista, né? Eu trabalho com dados, trabalho com análise, então o método científico, a forma de olhar as coisas, para mim, né, tem uma importância muito grande na forma como eu penso, acaba me conduzindo. Então, quando eu vejo questões que eu não consigo explicar, eu tenho uma certa admiração por aquilo, né? Mas eu também eu aceito quando aquilo começa a ter um certo sentido. E aí, imagina eu viver, você estar num ambiente em que, de fato, você vê milagres acontecendo. Né? Você vê, de fato, as pessoas tendo a vida delas transformadas pela fé. E você vê que a fé, de fato, age de maneira maravilhosa na vida de algumas pessoas. E eu quero aquilo, eu vejo aquilo, eu quero aquilo. Né? Mas, por algum defeito na minha cabeça, eu não consegui. Talvez hoje, né? Eu espero um dia, de verdade, enxergar as coisas que as pessoas brilhantes que eu conheço e que têm fé conseguem ver. Mas eu ainda não consigo. Eu entendo que a fé ela foi desenvolvida, tá, no desenvolvimento da humanidade, quando o ser humano adquiriu consciência da própria existência, né? Então, naquele momento, porque a gente vê os bichinhos, eles acreditam-se que eles não têm noção de que eles vão morrer, ou da existência, esse tipo de consciência que a gente tem. E aí a fé, ela é um equilíbrio para você não ficar deprimido, né? Para você não sucumbir à realidade, porque a realidade é um pouco difícil de enfrentar. Tem pessoas que têm outros mecanismos, ou tem pessoas que têm vidas em que dá tudo certo. Tem gente que assim, que nunca teve grandes problemas na vida, né? E aí a fé, ela é o que vai segurar quando você tem problemas. Então, não necessariamente é uma fé em uma crença externa ou uma religião, mas é aquilo que te segura em pé. Eu falo que é o pezinho que tem dentro do boneco João Bobo, né? Se você não tem o pezinho, você acaba voando. Não, Mas faz eu tem acho todo que... sentido. Eu acho, Cris, que assim, a explicação mais banal que eu tenho para tudo isso, mais rasa, é a seguinte: eu entendo a espécie humana, que o nosso grande diferencial é a capacidade de contar histórias, né? Nós somos seres narrativos. Em algum momento da nossa história, a gente desenvolveu a linguagem, a capacidade, assim como muitos animais têm, a gente evoluiu a nossa linguagem para uma coisa mais complexa, mais simbólica.
E a nossa linguagem, ela requer coerência, ela requer sentido, ela requer que a gente organize os pensamentos de maneira que outra pessoa tenha, que a gente tente construir verdades através das nossas histórias. Então, a gente está o tempo todo contando histórias, estamos fazendo aqui, contando história um para o outro, e se esforçando para fazer isso de maneira coerente para que transpareça a verdade. Diante disso, da nossa necessidade de contar histórias, vem, o fundo de tudo isso é dar sentido ao mundo, dar sentido às coisas. Tudo que você olha tem um nome que a gente deu, porque a gente quer organizar o mundo, quer dar sentido a ele. E aí você tem tanto a ciência, quanto a religião, quanto a qualquer coisa que a gente, humano, olha, a gente quer explicar. A gente quer que aquilo tenha uma explicação. E aí, quando tem explicação, a gente chama de ciência, quando não tem, a gente, né? Muito bom. Eu não vou discutir com você, porque você é muito mais inteligente que eu, então... Mas a beleza de tudo isso é a nossa capacidade também de evoluir, de ver que estava errado, de rever as coisas, né? Tem uma quantidade imensa de pessoas que não acreditavam e que em algum momento passaram a acreditar, passaram a ver sentido. Sim, eu conheço. Assim como tem pessoas que fazem o caminho inverso, né? Eu, de verdade, eu não sou hipócrita nesse aspecto. Eu espero que o meu dia ainda vai chegar. Eu vou conseguir ver sentido em coisas que eu não consigo ver sentido ainda. Muito legal, muito legal. A gente tem que estar sempre aberto, né? Sim, sim. Eu acho que uma característica de alta inteligência é estar sempre aberto para descobrir coisas novas, né? É o sei que nada sei, né? Então, a gente tem que estar sempre aprendendo mais, e quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? Pois é. Com certeza. O Sócrates ele era mais sábio que os outros simplesmente por saber que não sabia nada. Exatamente. Então, você acha que a inteligência te atrapalhou em alguma coisa na vida? Eu achava um tempo atrás que ela tinha me tirado felicidade. Né? Que ela tinha me tirado... Assim? Explica um pouquinho. Sabe aquela coisa assim da pílula azul? Às vezes você olha para pessoas que são muito felizes com aquilo que elas acreditam. Né? Tem pessoas que chegam muito rápido a uma convicção de algo, de um pensamento raso, porque é mais fácil e porque veio de forma segura de alguém que elas confiam. Né? Aquela pessoa confia. Então, às vezes, você ser menos inteligente, eu achava, um tempo atrás, que isso era sinônimo de mais felicidade. Né? Hoje eu já não penso assim, eu acho que isso era só um problema que eu tinha na época. Hoje eu sou muito feliz do jeito que sou, estou muito bem. Mas eu achava que me tirava a felicidade. Você tem um temperamento muito bom, né? Essa adaptabilidade é uma das melhores características, né, de temperamento. Porque você sempre vai estar olhando o que tem de bom ali que você pode ou aprender, ou aproveitar uma oportunidade, ou conviver com uma pessoa. Então, você está sempre olhando aquilo que está ao seu alcance, que você pode fazer, ou que pode te trazer alguma coisa boa. Né? Isso é uma característica fantástica de temperamento. Já tentei me adaptar a algumas coisas e não consegui, mas em geral consegui. O que você não conseguiu se adaptar? Por exemplo, tem alguns ambientes que requerem um tipo de inteligência que eu não tenho. Tem algumas inteligências que são mais relacionais. Sabe o que é você conversar com uma pessoa, escolher as palavras que você está usando, porque você sabe a consequência que aquilo vai ter no conjunto de amigos ou de relações que aquela pessoa tem. A inteligência do vendedor, a inteligência Aí é manipulação, né? Mas se tem um objetivo, né? Tem pessoas que são geniais. Eu imagino alguns políticos, a inteligência do, sei lá, do diplomata, né? É um tipo de inteligência que eu acho que eu não explorei tanto na minha vida. Eu acho que eu não tenho. Pode começar agora.
Talvez. É uma ótima fase da vida para aprender uma coisa totalmente nova. Pois é. Né? Aí, por exemplo, se eu estou diante de uma pessoa que é muito boa de lábia, se eu saco rápido que a pessoa é boa de criar armadilhas na fala, eu tendo a me calar. Né? Porque eu já, né, a tendência de eu ser pego, de eu falar alguma besteira, já é maior. Uhum. Entendi. Você gostaria de mudar alguma coisa no mundo? Olha, já fui engajado em algumas causas, mas hoje não. O que eu acho, assim, tem algumas coisas que eu sinto, né? Eu acho que tem gente demais no mundo. Veja bem, não estou aqui, não quero matar ninguém, não quero fazer eugenia nem nada, mas quando eu olho para o mundo, eu acho que a humanidade tem gente demais. Eu acho que se tivesse, se o Thanos já desse uma dedada, talvez eu, né, não sei. Então, alguma das coisas que eu mudaria no mundo, talvez, é para que a gente, em algum momento, conseguisse tomar ações para que o mundo sofresse menos, o mundo natural, eu digo, sofresse menos. Mas acho que a população já está diminuindo, né? Em alguns países, né? A população Não, mundial ainda geral, está crescendo. está Não, ainda está crescendo crescendo, ainda está Pensei que já crescendo. estava Estima-se diminuindo. que vai que vai parar de crescer quando bater os 9 bi. Por quê? Porque, assim, tem vários países, por exemplo, problemas que o Brasil resolveu, o Brasil e alguns países resolveram há 20 anos atrás, a África está resolvendo agora. Né, tipo de mortalidade infantil, etc. Então, você vai ver, na África, por exemplo, você tem pessoas com o hábito de ter muitos filhos, e a humanidade sempre teve o hábito de ter muitos filhos, só que agora os filhos estão sobrevivendo, estão crescendo. Então, você começa a ter uma explosão populacional. Estima-se, por exemplo, que daqui 50, 60 anos, as maiores cidades do mundo estejam na África. Não sabia disso. Então você tem tendências, tem lugares que ainda estão crescendo. Né? Então, aqui no mundo ocidental, a gente acha que está diminuindo, né? A gente vê as mulheres tendo menos de 2 filhos, né? No geral, mas ainda não é a regra do mundo, não. Interessante. E para a gente finalizar, nossa, adorei essa entrevista. Para a gente finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma dica, alguma sugestão para pessoas inteligentes ou não? Eu acho assim, para as pessoas inteligentes, que sabem, porque assim, todo mundo se julga inteligente em algum ponto, né? Então, de modo geral, né, é muito difícil Tem alguém se gente que achar se menos acha inteligente. burra. Tem muita gente que se acha burra. Não, mas às vezes até pessoas muito inteligentes. Eu sei, teve épocas da minha vida que eu tinha dúvida se eu era muito inteligente, muito burra ou louca, né? Porque eu pensava geralmente diferente. as pessoas sensatas podem se achar burras, né? Em geral, né, inteligência, o louco não se acha louco, né? Mas assim, o que eu acho que as pessoas inteligentes, eu não sei se eu saberia dar um conselho, para te falar a verdade, sabe? Eu estava pensando uma coisa aqui, mas eu segurei. Eu não sei se eu saberia dar um conselho para as pessoas de um modo geral. O que eu acho é que a gente já está vivendo numa época em que as pessoas podem explorar aquilo que elas sabem. Por exemplo, eu tenho um pensamento, que eu não sei se faz sentido ou não, né? Talvez eu esteja, você na sua área saberia me responder isso com muito mais competência que eu. Eu acho que as pessoas nascem com determinadas predisposições a algumas coisas. Total. Né? Isso daí eu acho, por exemplo, já nasce com o cérebro, com o hardware. Então, e às vezes você não sabe, eu acho, por exemplo, que o Neymar, ele já nasceu craque. Ele teve a sorte de encontrar a bola ao longo da vida e aí juntou aquela potência com a oportunidade. Né? E assim, todos os gênios, eles já nascem com a predisposição para alguma coisa. Eu estou rindo aqui porque uma pessoa fez um comentário agora e eu estava falando sobre o Neymar com essa pessoa ontem ou anteontem. As coincidências. Pois é. Então, eu lembro bem, meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade, mas eu lembro que ele me disse uma vez, uma das várias
várias lembranças que eu tenho dele, uma coisa que ele me disse é o seguinte: olha, filho, todo mundo é o melhor do mundo em alguma coisa. Algumas pessoas têm a sorte de descobrir. Olha que legal, adorei essa frase. Então, é como assim, existem uma vastidão de possibilidades de coisas que a gente pode fazer, né? Uhum. Então, acho que a pior coisa que você pode fazer é prender as pessoas em caixinhas, né? Então, talvez se as pessoas pensaram um pouco mais nisso. Por exemplo, é muito comum a gente olhar de maneira até alegórica para esses caras que abandonaram a faculdade, investiram nas suas startups e ficaram milionários, né? Esses caras tiveram a sorte de encontrar antes de todo mundo, e a faculdade era só um ponto, né? Isso não significa que todo mundo tem que abandonar a faculdade, mas significa que as pessoas têm que olhar um pouco mais para si, um pouco mais para suas aptidões, né? Estarem um pouco mais insatisfeitas né? Você vai se descobrindo. Eu tinha certeza absoluta que eu seria um artista plástico. O Leonardo da Vinci é o herói para mim de todos os tempos. Eu sou meio cagão, não tenho nenhuma tatuagem, mas se eu fizesse uma, seria do Da Vinci, né? É um cara que eu admiro por inúmeros motivos, né? De tudo que eu sei dele. E eu estou muito longe. Eu estou muito longe. Projetar jogos. Pois é, e no fim acabou coincidindo de que eu explorei muitas coisas na vida e vim ser um cara bem pago e reconhecido por uma coisa que eu nem sabia que existia, que poucas pessoas sabem que existe. Né? Uhum. Então é isso. Muito legal, adorei. Eu já te conhecia, mas eu não sabia muitas das coisas que você me contou agora e fiquei realmente surpresa, impressionada. Estou feliz por esse projeto, Cris, que dê tudo certo. Está gostando? Deve estar sendo maravilhoso as suas conversas. Eu vou assistir. Eu estou adorando. Eu estou adorando. Eu vi que você já publicou algumas no YouTube, né? E eu vou dar uma olhada. Tem mais de 10 já, Ah, é? Tem o canal no YouTube, o Inteligentes Demais, né? Já tem, acho que 10, agora vai ter 14. Tem 11, mas são 10 entrevistas. Tem 11 vídeos, mas são 10 entrevistas. Desejo bom sucesso. Então, eu espero que faça. O que eu estou tentando é mostrar para as pessoas que não conhecem muito os conceitos de inteligência ou a ideia de alto QI ou de alta inteligência. Eu vejo que muitas pessoas falam coisas que eu considero erradas e eu quero mostrar quem são as pessoas muito inteligentes, né? Eu conheço muitas pessoas muito inteligentes e aí eu estou fazendo essas entrevistas e um é diferente do outro. Assim, é muito interessante assistir a sequência, porque são mundos. Sabe o livro do Pequeno Príncipe, que tem cada pessoa no seu planetinha, né? E assim, a gente como psicóloga já tem essa noção, porque a gente vai atender paciente e aquela história da novela das 6, das 7, das 8, as pessoas enxergam o mundo de uma forma muito diferente. Né? Então, quando você atende vários pacientes, você vê que cada pessoa é um universo, tem um universo dentro dela e ela interpreta o mundo de acordo com os conceitos desse universo particular dela, né? E nesse programa está sendo muito interessante porque está aparecendo isso. Tem algumas pessoas que têm acompanhado ao vivo, tem algumas pessoas que assistem depois e o feedback está sendo bem legal. Então, acho que estava na hora certa. Eu quis começar o ano passado, porque eu falei assim, não vai, já faz 2 anos que eu estou planejando, não vai passar, não vou deixar para 2022, tem que começar em 2021. Foi aí que eu tive a ideia da maratona, que o mais difícil era conciliar horários. E para mim, o domingo é um dia que tem sido fácil para os entrevistados e para mim. Né? Porque eu consigo fazer várias entrevistas na sequência. Então, já tem um monte por causa da maratona. Que legal, que legal. E é bom também que a gente vai conhecendo um pouco dos colegas, né? De outras pessoas. Aí, como você conhece muita gente, eu acabo conhecendo também através de você. E conhecendo também o modo como essas pessoas pensam e por que elas chegaram onde chegaram. É maravilhoso. Tomara que dê muito certo. Eu quero contar um segredo aqui. Conte. Eu lembro uma vez, assim que eu me divorciei, e eu estive em São Paulo,
E eu te encontrei com mais 2 pessoas. É. Né? A gente saiu para comer alguma coisa, a gente estava em 4 pessoas, tal, e aí eu contei que eu estava recém-divorciado, aí um dos colegas falou, pô, vou te levar, vamos sair, não sei o quê, vamos conhecer, não sei o quê. Enfim, rolou todo um papo lá, né, de como viver a vida e sair da fossa do divórcio e tal. E eu lembro que no meio dessa conversa você me soltou uma frase, um ensinamento, que ficou na minha cabeça, que você falou alguma coisa do tipo assim, não tente... não tente achar que pode conhecer as mulheres. Cada mulher é diferente uma da outra. Não existe mulher igual. Aí, e aí, vendo você falar agora das pessoas inteligentes, né, das maneiras como elas são universos específicos e tal, né? E aí, isso te ajudou a conhecer mais mulheres? Não, na verdade, me ajudou a não querer achar uma fórmula genérica para todas as mulheres. Ah, muito bom, que bom, fico feliz em saber. Pois é. E é isso aí, agora eu tô namorando, tô muito feliz, né? Acho que encontrei a eu tô pessoa vendo, certa. Eu tô vendo que você tá muito feliz nas suas redes sociais. É isso aí. Que bom. E pretende ter mais filhos? Então, essa é uma pergunta capciosa. Eu acho que eu tenho 2, teria mais com muita facilidade e felicidade. Acho que vai depender dela, da pessoa dela. Se ela quiser, estou à disposição. Ok, então. Então, muito obrigada pela entrevista. E quando vier a São Paulo, avisa que a gente marca alguma coisa. E aí eu conheço sua namorada, esposa? Namorada. Ah, sua namorada. Então, tá bom. Até. Mais bom resto de domingo. Obrigado. E bom descanso. Sucesso. Obrigada. E agora terminou, pessoal. Essa foi a última de hoje. Agora só o mês que vem. E eu vou assistir tudo depois. Ai, legal. Bom. De bom. Beijo. Tchau.